Nós seguimos ao vivo aqui no Brasil Meio-Dia, na CNN Brasil, claro, sempre de olho nessa guerra entre Israel e Hamas. E apesar da abertura da passagem de Rafah desde ontem, o conflito, como a gente tem percebido, não está dando sinal de trégua não, viu? Ela continua sendo bombardeada, essa região da faixa de Gaza, e a CNN tem mostrado todos os dias por aqui a situação em Israel e em Gaza com os nossos correspondentes Américo Martins e Michel Gavendo. Esse encontro de milhões, os dois estão juntos nas últimas horas para trazer as últimas atualizações para a gente. Olha, aí vocês decidem quem quer começar falando agora, que eu fico até confusa com esses dois, a gente aprende todos os dias com ele, importantíssimo com eles, importantíssimo ouvir então os dois falar. E eu quero começar primeiro que vocês nos contem onde vocês estão exatamente em Jerusalém. A gente está acostumado a ver o Michel sempre em Tel Aviv. Quero então que vocês nos contem qual que é o cenário nesse momento em Jerusalém e depois a gente vai conversando sobre os pontos principais dessa guerra, que agora aí já são 6 horas da tarde e a gente sabe que não tem nem próximo aí de uma trégua. Vamos seguir acompanhando com as últimas atualizações que vocês trazem para a gente. Michel está posicionado, pode falar, Michel. Boa tarde para você, boa noite já. Boa tarde, Muriel, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na uma das principais avenidas de Jerusalém. Aqui passa o bonde, né, o tramway, né, o metrô de superfície da cidade. E é interessante porque esse metrô ele leva do lado judaico, do lado ocidental da cidade, onde a maioria da população é de judeus, e ele vai até o extremo onde são os bairros muçulmanos e também de árabes cristãos. Estamos aqui do lado da cidade antiga de Jerusalém. A gente consegue ouvir agora também os sinos das igrejas tocando dentro da cidade velha. Jerusalém hoje é uma cidade vazia, uma cidade sem turistas. Agora é alta temporada, é uma época em que a cidade deveria estar cheia de turismo, filas para entrar nos locais sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos, mas o que a gente vê hoje é uma cidade vazia com bastante policiamento, muitos policiais armados, a polícia de choque, a polícia de fronteiras, que é o braço do exército que cuida da cidade de Jerusalém. Em todo momento, eu e o Américo, a gente rodou bastante pela cidade antiga hoje e 2 ou 3 vezes fomos abordados por policiais pedindo documentação para saber quem é, porque há um receio de ataques terroristas. As pessoas ainda estão com medo em Israel de que pessoas filmando ou passando informações para o Hamas. Então, Jerusalém é uma cidade que vem sendo poupada nesse conflito em certos termos. Há aqui também conflitos entre a polícia e o exército e palestinos que se identificam com a causa do Hamas, mas sofreu poucos ataques aéreos. Agora, em todo Israel, conforme o Américo disse antes, quando baixa a noite, quando cai a escuridão aqui, final da tarde, os ataques continuam. Tanto ataques do Hezbollah no norte de Israel, a gente viu a cidade de Kiryat Shmone atingida, um incêndio ali, 2 pessoas feridas. Tanto a região ao redor da faixa de Gaza, a região central de Israel também, de Tel Aviv, a região perto do aeroporto internacional de Tel Aviv também sofreu ataques. O Domo de Ferro não interceptou todos os mísseis, alguns mísseis caíram, há pessoas feridas. O sul também, as cidades no deserto, a 40 quilômetros da faixa de Gaza também foram atingidas. Agora, no sul do Líbano, o exército também de Israel fez essa demonstração, esse treinamento, e agora à noite também começou a atacar com bastante força os vilarejos ao sul do Líbano, onde, segundo o exército de Israel, o Hezbollah se esconde e mantém os seus centros de comando e suas armas e seus mísseis para atacar Israel. Isso porque amanhã está previsto o discurso do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. Não se sabe se ele vai declarar guerra ou se ele vai fazer um discurso apenas para reforçar o apoio ao Hamas. Agora, um detalhe interessante desses ataques agora do sul do Líbano para Israel é que um desses ataques, o Hamas, que tem também presença no sul do Líbano, nos campos de refugiados palestinos, o Hamas disse que assumiu esses ataques. Lógico, a gente não sabe como confirmar. Pode ser também uma estratégia para poupar o Hezbollah, porque Israel
também está com milhares de tropas e também infantaria e tanques na fronteira com o Líbano. O exército israelense também divulgou agora há pouco imagens de unidades de comando atuando no sul do Líbano e a Força Aérea atacando também grupos do Hezbollah, que, segundo a Força Aérea Israelense, estariam se preparando para disparar contra postos do governo ou do exército de Israel na fronteira e também contra essas cidades. Então a gente tem esse novo cenário, nessa nova fase da guerra, com muitos ataques de Israel no sul do Líbano, muitos ataques do sul do Líbano contra o norte de Israel e agora à noite também mais ataques do Hamas, com muitos foguetes contra cidades em toda a região central aqui de Israel. Muriel. A gente percebe que, pelo que vocês nos contam, não é só aquela guerra física, também é essa guerra de narrativas, muito com uma estratégia que Hamas, também Israel e o próprio Hezbollah tem feito. A gente fica na expectativa, claro, do que vai ser dito pelos líderes do Hezbollah. Amanhã a gente espera que não seja algo relacionado com uma guerra e entrar em uma guerra contra Israel. Américo, quero te ouvir sobre outro ponto também dessa guerra nesse momento, que seria um novo ataque a um novo campo de refugiados. A gente está acompanhando nos últimos 2 dias ataque a um campo específico que deixou muitos civis mortos e temos agora a confirmação de um mais novo ataque a um outro campo de refugiados. Queria até que você explicasse para a gente um pouco desse cenário, desse novo ataque, da estratégia por parte de Israel ao atacar esses campos e o que seriam esses campos de refugiados exatamente nessa região da faixa de Gaza. Muito bem, Muriel. A faixa de Gaza, ela tem 2.300.000 habitantes, é uma faixa muito estreita, uma das grandes concentrações populacionais do mundo ali, muito densamente povoada. E lá existem 8 campos de refugiados diferentes. Esses campos, o maior deles é o campo de Jabalia, fica um pouco ao norte da cidade de Gaza. Este também é o mais antigo campo de refugiados ali na faixa de Gaza. Ele foi criado em 1948, logo depois da criação do Estado de Israel. Logo depois da criação, ou antes até, houve a Guerra da Independência de Israel, os árabes não aceitaram o acordo de partilha aqui da Palestina e, quando eles perderam a guerra, perderam suas propriedades e viraram refugiados em vários lugares. Na Cisjordânia, na faixa de Gaza, alguns foram para a Jordânia. A Jordânia tem até hoje uma população razoável de refugiados palestinos e os seus descendentes hoje. E hoje existem, então, 8 campos de refugiados, eles são administrados basicamente pela ONU e a ONU é responsável ali pela manutenção dessas pessoas em grande parte. Quase 80% da população da faixa de Gaza depende de algum tipo de ajuda humanitária da ONU. Israel não ataca os campos de refugiados. Israel sempre diz que está atacando, obviamente, os líderes do Hamas, que ele está atacando, que o Estado, os militares israelenses estão atacando os militantes desse grupo radical islâmico que fez aquelas atrocidades no dia 7 de outubro. Então, eles captam alguns sinais de inteligência, eles têm informações aonde estariam esses militantes e eles atacam. Só que essas áreas são densamente povoadas, muita concentração de civis. Israel alega que o Hamas usa os civis como escudos humanos. Eles, de fato, historicamente, sabe-se que o Hamas, de fato, opera em áreas urbanas, que o Hamas tem lá escritórios, arsenais e militantes nessas áreas urbanas. Mas é, obviamente, uma responsabilidade de qualquer país que esteja em guerra, e aqui a gente tem que ressaltar, e a gente estava até falando disso agora há pouco, eu e o Michel, da assimetria dessa guerra. Você tem um país democrático que assinou tratados e convenções de como se comportar internacionalmente na guerra e um grupo que não tem regra nenhuma, que não aceita regra nenhuma e é uma disputa assimétrica. Mas Israel, de fato, tem responsabilidade de tentar proteger os civis. E aí é que entra essa discussão. O que vem primeiro, tentar proteger os civis ou tentar atingir aquele alvo que Israel identificou? E se for para atingir aquele alvo que Israel identificou, qual é o melhor tipo de armamento para ser utilizado? Se é um armamento que vai causar um dano muito grande ou menos grande, tem muitas opções possíveis. E aí é que começa esse debate, porque não está em questão se Israel tem o direito de se defender ou não, porque tem, isso está na legislação humanitária internacional, o direito de se defender. Está fazendo isso, mas esse direito de defesa também tem que ser proporcional, tem vários aspectos ali que não é uma matemática pura, é interpretação, é argumentação política.
e por conta do alto número de civis mortos, segundo, de novo, o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas, mais de 9 mil pessoas já morreram nesses bombardeios israelenses. É um número muito alto, e a maior parte civis, dentre os quais mais de 3 mil crianças. Mesmo que esses números sejam inflados pelo Hamas de alguma forma, é muita gente e muitas crianças de fato. A gente vê as imagens, a gente vê a destruição. Então aí começa essa discussão. Será que Israel está extrapolando no seu direito de defesa? Será que está de fato protegendo os civis como deveria? As forças de defesa de Israel dizem que sim. Dizem que estão tomando todas as precauções possíveis, que lamentam a morte desses civis e dizem também que abortaram uma série de ataques porque justamente colocariam em risco os civis. A gente não tem como confirmar nada disso, nem a versão do Hamas, nem a versão de Israel, infelizmente, porque nós não temos acesso à faixa de Gaza. A faixa de Gaza está completamente isolada. O que a gente tem são essas informações, são as imagens. Agora, que é fato que a pressão internacional vem crescendo, é justamente porque as imagens são muito chocantes. Então, alguns países, como a Jordânia, por exemplo, retirou o seu embaixador aqui de Israel, o que é um gesto diplomático forte. A Bolívia, que é um país distante, que é um país que talvez não tenha tanta importância no conflito aqui, justamente pela distância, embora, obviamente, a Bolívia seja um país importante na América do Sul, não tem uma influência grande aqui nessa região. Suspendeu relações, cortou relações diplomáticas com Israel. Então, começa essa pressão e, infelizmente, Muriel, dadas as condições, a gente vem falando isso desde o começo da cobertura, né, Michel? Dadas as condições do campo de batalha, as condições da natureza da guerra, nós vamos ver, infelizmente, muito mais gente morrendo, inclusive civis, soldados israelenses, militantes do Hamas. Os civis é o que nós lamentamos profundamente. Isso sem falar na questão dos reféns israelenses e de outras nacionalidades que estão na mão do Hamas, que é um crime de guerra que também deveriam ser soltos imediatamente.